Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor está nos concedendo neste momento de estarmos na Tua casa, para juntos louvarmos ao Teu santo nome, para juntos ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Peço em nome de Jesus que o Senhor, ao longo desta noite, venha trabalhar em nossos corações, venha, Deus, falar com cada um de nós, nos dando o entendimento da verdade do Senhor, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Ainda em pé, convido os irmãos para juntos cantarmos o hino 108, Aflição e Paz. Se paz a mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, o certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
A igreja pode se sentar. Quero convidar os irmãos, nós vamos continuar o estudo que estamos fazendo sobre a história de Israel, hoje no segundo livro dos Reis, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras. Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cume do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos.
Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, agora perante a Tua palavra que foi lida, pedimos ao Senhor, a Deus, que ilumine as nossas mentes, que nos dê a sabedoria, o conhecimento pela Tua palavra, para que todas as verdades, ó Deus, contidas na Tua palavra, elas possam penetrar, ó Deus, nossos corações, moldar, quebrantar, repreender, que o Senhor venha transformar, ó Deus, a vida de cada um de nós nesta noite. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos então falar esta noite, com base nesse texto, sobre a preservação divina e vamos entender então do que nós somos preservados por Deus. O texto então ele traz para nós a história do filho de Acabe, vem falar então sobre Acasias, que logo no final do primeiro livro dos reis mostra para nós que ele fez aquilo que era mal perante o Senhor. Ele desobedeceu a Deus, ele seguiu os passos de Jeroboão, seguiu os passos de Acabe, seu pai, e seguiu os passos de sua mãe Jezabel também, que era idólatra. Diz o texto que ele reinou apenas 2 anos então em Samaria, liderando a Israel à frente, no trono. Nós vimos o motivo. O motivo foi pela doença, o adoecimento que Acasias então foi acometido por causa de uma queda. Ele cai então deste quarto que estava no alto e ele fica então adoecido, ele fica impossibilitado de voltar a realizar as suas atividades e o texto então começa a mostrar para nós que ele manda consultar. Ele manda mensageiros para consultar Baal-Zebude, o deus de Ecrom. E é nesse momento, então, que eu observo que a presença de Elias surge quando um anjo do Senhor vem falar com ele sobre esta ação do rei Acasias. E aqui eu consigo, então, observar a preservação divina, que ela, então, acontece quando ela nos conduz sempre a uma petição. Eu gostaria então de ressaltar aqui com os irmãos, porque o que está acontecendo com Acasias é nada mais do que uma petição, uma consulta que ele está fazendo nesse instante, não ao Deus de Israel, mas que ele está fazendo então ao Deus Baal-Zebude. Ele se volta aquele instante para Baal-Zebude através dos mensageiros, ao passo que o anjo do Senhor, ele vem dizer a Elias: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? O que Acasias faz neste momento ao mandar mensageiros consultarem Baal-Zebude é rejeitar ao Senhor. Ele rejeita ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, o Deus que havia cuidado de todo o seu povo em todos os momentos. Lembra os irmãos que desde o início da divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, os reis que estão então à frente de Israel, ao norte, em Samaria, eles todos foram idólatras, todos foram desobedientes. Mas isso não quer dizer que este povo não conhecia a história, que este povo não conhecia a ação de Deus, a proteção que o Senhor havia trazido para o seu povo que agora estava então dividido. Nós vemos então que a fala do anjo neste momento, ela nos faz lembrar então de um Deus que atende a qualquer clamor, a qualquer petição, a um Deus que se nós o consultarmos, que se nós o buscarmos, Ele estará pronto para ouvir e pronto para atender conforme a sua vontade. Assim nós vemos acontecer ao longo de toda a história. Você observa então que em diversos momentos Israel clamou, Israel consultou, Israel pediu ao Senhor e Deus ouviu, Deus atendeu. Desde o instante que o próprio povo de Israel aqui vivenciou e conhece muito bem a história, eles foram libertos da escravidão no Egito por causa de um clamor. Nós vemos Deus agir na história em vários momentos, porque o seu povo então se voltava a Ele e então pedia
orando com confiança, né, com a certeza de que o Senhor iria agir. Então veja, eu destaco aqui que a preservação divina, ela nos conduz a uma petição. E isso nós vamos então entender no final deste estudo do que nós somos preservados por Deus, quando Ele nos conduz então a esta petição. Mas quando eu falo em petição, em oração, eu começo a me questionar, né, se Acasias tivesse voltado ao Senhor neste momento, como ele então teria certeza de que esta petição ao Senhor ela seria então eficaz? Como eu posso ter certeza de que é o meu clamor, que a minha oração, ela vai ser eficaz diante de Deus? E a palavra ela é muito clara para nós, quando ela nos responde então na carta a Timóteo, que Paulo escreve, onde fala para nós sobre um mediador. O nosso clamor ele se torna eficaz quando ele é feito através do único mediador que é Cristo Jesus. Mas se no Antigo Testamento Jesus Cristo ainda não tinha encarnado, como é que isso acontecia para com eles? Como é que este clamor, como é que esta busca, ela era eficaz? Nós temos que lembrar aquilo que Paulo fala aos Colossenses, quando ele usa a palavra sombra, para se remeter a tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, que então apontava para Cristo Jesus. Entre as coisas que Israel fazia pelo culto do Antigo Testamento, nós temos os sacrifícios que prefiguravam aquilo que Jesus Cristo ia fazer de forma perfeita. Era o culto orientado por Deus que Israel deveria então fazer para agradar ao Senhor e assim então buscá-lo e assim então viver de acordo com aquilo que o Senhor então se agradava. Era nesses momentos de sacrifício que eles buscavam o perdão de Deus e que eles então voltavam à comunhão em obediência ao Senhor. Nós podemos dizer então que a preservação divina, ela vai nos conduzir a uma petição, o que não está acontecendo com Acasias. Acasias não está buscando ao Senhor, o Deus de Israel, neste momento, porque sobre ele, nós vemos aqui que vai pesar então o próprio juízo de Deus. Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 22, versículo 54, diz então que pela busca de Acasias a Baal, nós observamos então que ele provoca a ira do Senhor. Este homem não é um homem temente, ele não é alguém que serve ao Deus de Israel, ele é um homem idólatra que, como eu mencionei, continuou nos caminhos de sua mãe, de seu pai e de Jeroboão, todos aqueles que abandonaram ao Deus de Israel. Então nós estamos observando o paralelo daquilo que está acontecendo com Acasias, porque se não acontece a preservação com Acasias, essa preservação eu quero destacar que ela está acontecendo na vida de Elias, este homem que sabe quem é o Deus de Israel, o Deus que ao longo de toda a sua história, que nós já observamos aqui em outros momentos, o Deus que ele clamava, o Deus que ele confiava em todos os instantes de dificuldade. Mas o texto continua mostrando para nós, então, que Acasias descobre os mensageiros voltando porque receberam a mensagem da parte de alguém, a quem ele não sabia quem era ainda, e quando eles descrevem a vestimenta deste homem, ele logo então entende que era o profeta Elias. E imediatamente o rei envia um capitão com 50 soldados, para que eles então falassem com Elias, para que ele então fosse até o rei. E é interessante então de nós observarmos que esses homens, em nenhum momento eles estão indo até Elias para dialogar, para consultar. Não, esses homens, que nós temos aí 50 soldados mais o seu capitão, por 2 vezes, chegando até Elias para pressioná-lo, para tentar forçá-lo a ir juntamente de Acasias, talvez até de alguma forma aqui sarcástica, eles estejam dizendo: você então, já que é um homem de Deus, venha conosco. Isso pela resposta que Elias traz então para eles nesse momento. E eu reforço aqui então que a preservação divina nesse texto, ela pode ser vista também no poder, na revelação então do próprio poder de Deus.
Porque o que acontece ao longo desse diálogo de Elias com o capitão é que eles então, ao esnobarem a sua autoridade naquele momento, eles são queimados, são mortos todos ali. Porque o fogo de Deus desce sobre eles e mata aqueles homens. O primeiro chefe com os 50, a mesma coisa acontece com o segundo, com os outros 50 que são enviados. Mas um terceiro homem é levado à presença de Elias. Um terceiro homem na mesma circunstância. Um homem, portanto, que estava ali junto com os seus soldados para levar Elias, mas a sua postura, ela é completamente diferente nesse momento. Este homem, ele chega diante de Elias, agora clamando por misericórdia. Ele suplica para que Elias tenha piedade e ele então poupe a sua vida e a vida dos seus 50 servos. E o texto mostra para nós naquele momento então que o Senhor permite que aquele homem ele seja poupado e aqueles 50 homens que estão com ele também sejam poupados. O que nós temos aqui? Um homem que de repente chega para Elias, no versículo 14, diz: pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50. É como se ele chegasse para Elias e dissesse: nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que o Deus que você serve fez com o outro capitão, com os outros homens que vieram antes de nós. Veja que interessante, há um conhecimento deste homem sobre o poder de Deus. Veja então que neste momento o poder de Deus gera temor na vida deste capitão, ao ponto dele chegar diante do profeta, ignorar a ordem do rei e suplicar pela sua vida. Ele então mostra que compreende aquilo que o Senhor fez, aquilo que Deus, como Deus agiu através do profeta Elias. E é interessante de nós pensarmos no que está acontecendo aqui, porque nós temos a própria revelação de Deus a este homem de quem ele é e do que ele é capaz de fazer naquele instante, naquela circunstância. Mas o quanto este homem conhece de Deus? O quanto este homem sabe sobre o verdadeiro Deus de Israel? Ao ponto de levar ele então a temer pela sua própria vida nesse instante. Quando nós pensamos um pouco sobre conhecer, saber quem é Deus, nós podemos nos questionar: acaso nós sabemos quem é Deus? Nós sabemos, portanto, aquilo que Deus revela a nós. Mas o Senhor, Ele é, portanto, muito maior do que aquilo que nós somos capazes de compreender. Quando você lê o Salmo 145, no versículo de número 3, você vê, portanto, o salmista dizendo que a grandeza de Deus, ela é insondável. Isso significa que nós jamais vamos ter a clareza da totalidade de quem Deus é, até porque nós somos limitados e nós vamos saber só aquilo que Deus nos revelar. Isso nos faz então entender aqui que este homem agora, ele começa a compreender, mesmo que por uma pequena fagulha, que ele está diante de um Deus poderoso, mas que tem muito mais a revelar a ele. Isso nos leva a entender que quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós conhecemos a Deus. E que pela sua grandeza ser insondável, jamais nós vamos alcançar a totalidade do conhecimento da grandeza de quem Deus é, do seu poder, da sua graça e da sua própria bondade. Mas veja então, mais uma questão, quero destacar aqui, que a preservação divina, então, ela nos conduz a uma petição, aquilo que Elias faz ao longo de toda a sua vida, que Acasias não é capaz de fazer, pois ele rejeita a verdade do Senhor. Nós podemos então dizer que ela revela o poder de Deus, o que acontece com este homem,
que já aconteceu com Elias em outros momentos, como no monte, diante dos profetas de Baal. E nós podemos também afirmar com este texto que a preservação divina ela é confirmada pela palavra de Deus. Pois veja então que a partir do momento que aquele homem suplica pela sua vida, versículo de número 15, o anjo do Senhor diz a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele o rei, e a este disse, novamente ele traz a mensagem agora perante o rei, e o texto continua mostrando para nós que esta palavra se confirma. Acasias, por rejeitar a palavra do Senhor, ele morre naquele local onde ele estava adoecido, onde ele estava machucado, onde ele já não tinha mais a possibilidade de continuar reinando, ele estava preso naquele local. Nós vemos nesse momento o texto nos mostrar a confirmação daquilo que Deus havia dito através de um anjo ao próprio profeta Elias. Assim o Senhor fala, assim o Senhor revela ao longo de toda a história para aqueles então a quem Ele quer revelar, seja através dos profetas, seja através de anjos, seja através da própria palavra registrada nas nossas mãos. O Senhor continua confirmando a sua palavra. Mas muitas pessoas talvez não conseguem responder uma questão muito simples, né? Por que você confia na palavra de Deus? Veja então que nós podemos observar que o que está acontecendo aqui. Nós temos um homem, um profeta, que confia claramente na palavra de Deus ao ponto dele repetir essa palavra sempre que for necessário. Ele repete aos mensageiros a mesma palavra que ele vem dizer depois a Acasias. Por quê? Porque ele sabe a quem ele serve. Ele sabe então que ele serve a um Deus que é fiel, um Deus que cumpre a sua palavra em todos os momentos. Esta palavra, portanto, que nós temos através do apóstolo Paulo, dita que esta que está em nossas mãos, que é inspirada por Deus. É por isso que nós confiamos nela, porque nós sabemos que foi o Senhor, portanto, que entregou aos seus para que registrassem e ela chegasse então até nós nos nossos dias. Vejam, irmãos, o que nós podemos observar neste texto. Acasias não recebe a preservação de sua vida, porque ele rejeita ao Senhor, e esta preservação, eu não digo apenas da sua vida com um reinado, eu estou dizendo da sua vida eterna, a qual nós vemos acontecer com Elias. Elias sim tem a preservação de Deus, porque além da sua vida ser preservada em toda a sua história, principalmente Elias tem aqui preservada a sua fé, porque ele não poderia então conduzir aquela fala ao rei Acasias sobre uma consulta, sobre uma petição, se ele não acreditasse. Ele não poderia confrontar aquele capitão naquele instante, dizendo que ele sim era um homem de Deus, se ele não confiasse no poder do Senhor. Ele não diria então naquele instante diante do rei a palavra novamente, se ele não acreditasse na palavra do Senhor. Veja então, nós podemos dizer que a preservação divina ela acontece antes naqueles que creem no Senhor, naqueles que confiam em Deus. Mas então do que é que o Senhor nos preserva? Do que é que o Senhor está preservando a cada um de nós em todos os momentos? Algo que Ele não preservou a Acasias neste instante. Eu não estou falando aqui da morte física dele, eu estou falando aqui da ira de Deus, do juízo de Deus que caiu sobre a vida de Acasias e sobre ele permaneceu. O que não acontece com a vida de Elias, um homem temente ao Senhor, um homem que crê no Senhor e que continua, portanto, assim, por toda a eternidade, pela fé, pela confiança que ele tem na palavra do Senhor.
Eu e você somos preservados por Deus constantemente da própria ira, da própria condenação na qual nós somos merecedores. Pois nós nascemos com a condenação sobre nós, rejeitando a verdade do Senhor. Porém, nós recebemos vida para poder crer na palavra revelada pelo Senhor, para nós termos fé, isto através então do único mediador, daquele que no Antigo Testamento era ainda uma promessa, através de Cristo Jesus. Eu e você podemos ter a clareza do caminho da redenção. Portanto, a ira de Deus virá sobre aqueles que rejeitam a palavra, que rejeitam a verdade, que rejeitam ao Senhor em toda a sua vida. Porém, a salvação virá sobre os eleitos de Deus, que creem no Senhor, que confiam na sua palavra e que estão sendo constantemente preservados para a eternidade. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Ele nos conduz à perseverança através desta preservação. Ele preserva em nós a vida que Ele mesmo concedeu, para nós podermos continuar honrando a Ele e para nós alcançarmos a eternidade. Eternidade que Ele mesmo concedeu a nós, porque nós não temos capacidade alguma de nós voltarmos ao Senhor e buscarmos ela pelas nossas forças. Enquanto para Acasias, o texto traz para nós a ira de Deus, o juízo do Senhor que caiu sobre ele, que rejeitou, nós temos este homem, este servo do Senhor, a quem Deus preservou não somente a sua vida, mas também a sua fé, nos detalhes que nós vemos ele viver, pela crença nas suas petições, na consulta que ele faz ao Senhor, na confiança no poder de Deus e na palavra do Senhor, porque ele possuía a fé neste maravilhoso Deus. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está preservando a vida dos seus eleitos. Ninguém, nem nada pode nos separar do amor deste nosso Senhor. Nada pode retirar aquilo que o Senhor, portanto, fez e decretou a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós venhamos a lembrar desta preservação que vem da parte de Deus e que isso gere em nosso coração a gratidão e o louvor para este nosso Senhor, que é o único, o digno de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós então fomos feitos para fazer. Que o Senhor seja honrado em nossas vidas em todos os instantes. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, para juntos nós cantarmos o hino de número 109, exaltando a esse nosso bom pastor. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé, sua voz
dá conforto quando me vacilo ao pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sabedoria e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, e nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra, Deus, nos recorda o cuidado que o Senhor dispensa para com todos os seus eleitos, ó Pai. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor nos concede a fé, porque o Senhor é quem mostra o Teu caráter, o Teu poder. O Senhor tem se revelado a nós pela Tua palavra, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, a Deus, porque nós confiamos pela fé concedida pelo Senhor nas Tuas promessas. Nós confiamos a Deus naquilo que o Senhor traz a nós na Tua palavra a todos os momentos. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que estas ações só são possíveis porque o Senhor, ó Deus, um dia nos concedeu a vida. Porque o Senhor, ó Deus, tem preservado a nós, tem preservado a fé de cada um de nós. E assim, ó Deus, tem nos conduzido para nós vivermos para o Senhor, para nós voltarmos aos Teus caminhos, para nós, ó Deus, alcançarmos no dia de Cristo Jesus a nossa salvação, ó Pai. Nós agradecemos, ó Deus, pela certeza que o Senhor nos dá, a certeza da salvação, da eternidade a qual nós viveremos juntamente com o Senhor. Agradecemos assim, ó Deus, por todo o descanso que nós podemos ter no Senhor por meio de Cristo Jesus. Por todas as dificuldades que nós passamos e sabemos, ó Pai, que não são comparáveis à eternidade, à grandeza deste momento, ó Deus, que viveremos para sempre junto do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor que não deixe, ó Deus, que qualquer um de nós venha a se esquecer das verdades do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, continue, ó Deus, nos fazendo lembrar do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bondade, e que isso nos fortaleça constantemente, Senhor. Que isso, ó Pai, nos conduza a nos mantermos firmes nos Teus caminhos, falando às outras pessoas sobre as Tuas maravilhas, falando sobre o Teu Evangelho, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que continue concedendo a fé, a maturidade, o crescimento a cada um de nós,
para nós podermos assim, ó Deus, continuar honrando e servindo ao Senhor, ó Pai. Somente o Senhor, ó Deus, é digno, somente o Senhor, ó Deus, é merecedor de todo louvor e de toda a honra, Senhor Deus. Peço que o Senhor use as nossas vidas para que o Teu nome, ó Deus, venha a ser exaltado. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado, pedimos que continue abençoando a Tua igreja, pedimos, ó Pai, que continue abençoando, Senhor, as nossas irmãs, ó Deus, que têm passado por procedimentos, como a nossa irmã Palmira, a nossa irmã Teca, a nossa irmã Estherzinha, que o Senhor continue cuidando de cada uma delas, preservando, ó Deus, a fé de cada uma delas e de todos nós, ó Pai, para que em todos os momentos que nós temos passado, nós possamos lembrar do Senhor e honrar ao Senhor, ó Deus, pela nossa propagação da verdade e possamos também continuar, ó Deus, firmes, alegres e confiantes no Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Quero agradecer a presença de todos os irmãos. Quero lembrar que sexta-feira nós estaremos aqui novamente para a nossa reunião de oração. 7 horas, então, convido os irmãos a estarem conosco e trazerem também os outros, parentes, amigos, para compartilhar da palavra juntos e orarmos juntos ao Senhor. Que Deus os abençoe.